Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu tive que tirar o vídeo que eu postei agora mesmo do ar, porque eu deixei algumas lacunas que deveriam ser preenchidas. São informações, dados, comentários que não deveriam faltar nesse texto, que é um texto grave aqui do Apocalipse, que é a mensagem contida na carta à igreja de Laodiceia. Então eu decidi por tirar o vídeo do ar e gravar um outro vídeo que eu penso será um pouco mais completo do que aquele que eu postei agora mesmo, ok? Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 ao 22. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Veja, então a carta é direcionada primariamente ao anjo da igreja em Laodiceia. Esse anjo pode ser entendido tipologicamente como a liderança da igreja, que por sua vez está encarregada de transmitir a mensagem de Deus, o evangelho de Deus, da verdade de Deus para a congregação. Então são os líderes os principais responsáveis pelo anúncio da palavra, né, pela pregação do evangelho. Por isso a carta é enviada primariamente ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas, que coisas? As coisas que serão ditas, diz o Amém. Interessante isso aqui. O Amém é uma palavra hebraica que significa assim seja, utilizada para confirmar uma oração, uma declaração, verificar ou atestar algo que foi dito ou que foi escrito. E interessante a gente notar que Paulo, ele identifica Jesus como o Amém de Deus. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, ele diz: porque todas as promessas de Deus têm nele quem? Uma referência a Jesus, o sim. Por isso também por meio dele se diz o Amém, para a glória de Deus por meio de nós. Veja, todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim, por isso também por meio dele se diz o Amém. É por causa do que Jesus fez em nosso lugar, do que ele fez por nós, que nós temos o sim de Deus. E é por causa dele que a gente tem a possibilidade de afirmar o Amém. A aceitação de Deus, a aceitação nossa por parte de Deus por causa de Jesus. Jesus é o nosso Amém. É o Amém de Deus em nosso favor. Esse é o primeiro título que Jesus recebe aqui no versículo 14. Depois tem a testemunha fiel e verdadeira. A palavra que aparece aqui no Apocalipse para testemunha é martis. Martis. Ela dá origem a martiria, que significa martírio, morte. O mártir é aquele que morre em razão de algo no qual ele acreditava ser a verdade. Ele morre em testemunho, né? Ele dá testemunho morrendo. E Jesus é chamado aqui de mártis, ou seja, testemunha fiel e verdadeira. Por que Jesus é chamado aqui então de mártis no grego? Testemunha fiel e verdadeira. Porque ele, como diz Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 19 e 20, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês.
Então, o Cristo, como cordeiro que foi morto para tirar os nossos pecados, ele é mártir, ele é a testemunha, ele é a primeira testemunha, fiel e verdadeira. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo estava presente e também foi um dos autores do plano da redenção, do Evangelho eterno. Ele estava presente no conselho de Deus, afinal, Jesus é Deus também. Ele é consubstancial com Deus. Estou falando do ponto de vista da essência, né? A substância. Ele é Deus. Então ele é chamado primeiro de o Amém, depois a testemunha fiel e verdadeira. Nós podemos só esperar a fidelidade e veracidade por parte do testemunho de Jesus. Quando ele estava diante de Pilatos, isso está registrado em João 18, verso 37, que diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha o que Jesus disse. Eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus é a nossa testemunha fiel e verdadeira. Não Moisés. Não qualquer outro. Jesus é a testemunha verdadeira. É sobre ele que a nossa fé deve estar fundamentada, porque ele é fiel e verdadeiro. E ele martirizou-se, né, em nosso lugar, como cordeiro, sem defeito, sem mácula. E ele, como tal, como cordeiro sem defeito, sem mácula, que foi morto, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, tudo que vier de Jesus Cristo é a verdade. Fiel e verdadeiramente, tudo é verdade em Jesus. Aí ele é apresentado também como o princípio da criação de Deus. Por que ele é apresentado dessa forma? Paulo, em Colossenses, faz uma declaração que nos esclarece essa questão de Jesus ser apresentado aqui no Apocalipse como o princípio da criação de Deus. Será que o próprio Jesus, que é o autor da carta, ele estava querendo dizer que ele é criatura? Não. Não estava querendo dizer isso, que ele era uma criatura. Ele era o princípio da criação de Deus em que sentido? Paulo, em Colossenses 1, 15 e 16, diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Apocalipse, o princípio da criação de Deus. Aqui, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É nesse sentido que aqui no Apocalipse 3,14, Jesus é apresentado como o princípio da criação de Deus. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Por isso que ele é o princípio da criação, o primogênito da criação de Deus. Muito antes de ser o verbo que se torna carne e habita entre nós, ele já assumiu, veja, não a nossa natureza, né? Mas ele já se assumiu como filho de Deus e o quê? Primogênito da raça que Deus criaria. E foi nele que Deus criou, através dele, por meio dele e para ele. Então, essa expressão, o princípio da criação de Deus, ela tem esse sentido. E não para dizer que Jesus era criatura, que não era Deus, como fazem as testemunhas de Jeová. Continuemos. Olha então o que Jesus diz ao anjo. Verso 15. Conheço as obras que você realiza. Veja, o anjo era o representante da igreja. Portanto, quando Jesus fala com o anjo, ele está falando com a igreja também. Certo? Mas ele dirige a mensagem primariamente ao
anjo. E então ele vai dizer que o anjo tem obras. E Jesus conhece as obras que o anjo realiza. Ele tem obras. Esse anjo que representa a igreja é um anjo operante, de uma igreja operante, de uma igreja que trabalha, de uma igreja, entre aspas, ativa. Tem obras para mostrar e Deus conhece. Jesus conhece as obras dessa igreja, ou desse anjo. Ele conhece as obras. Sabe por que eu estou dando essa ênfase nessa questão? Porque Jesus vai dizer logo em seguida para o anjo: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Por que eu estou fazendo questão de dizer que esse anjo, representando a igreja, tem obras? Porque, olha, todas as vezes que eu assisti um pregador, fosse ele pastor, um obreiro, um teólogo, falando sobre Laodiceia, estou falando de sermões que eu assisti. Fui testemunha ocular e auricular. Eu vi os pregadores se referindo a Laodiceia e caracterizando-a como uma igreja indiferente, apática e insensível. E por incrível que pareça, é isso que faz esse comentarista de Apocalipse aqui, ó, o Grant R. Osborne. Uma das características que ele aplica à igreja de Laodiceia, aqui do seu comentário exegético de Apocalipse, é a indiferença. Está errado. Está errado. A igreja de Laodiceia, assim como o seu anjo, representante, não era indiferente. Não era uma igreja apática. O anjo não era um ser indiferente, apático, insensível, não ativo, descompromissado. Não, ele possuía obras, ele realizava obras. Era um anjo ativo, representante de uma igreja ativa, que operava, que estava trabalhando. No entanto, apesar disso, o autor da carta, que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que não é outro senão o próprio Jesus, vai dizer que esse anjo representante da igreja não era frio nem quente. E ainda diz, olha, quem dera você fosse frio ou quente. Ora, não era frio nem quente. Então, caracterizar o anjo ou a igreja de Laodiceia como indiferente, apático, insensível, é um erro, porque essas são características de um anjo ou de uma igreja fria, ou de um anjo frio. Indiferença, apatia, insensibilidade, são características de um anjo ou uma igreja, um anjo frio ou uma igreja fria. Não se pode aplicar essas características a um anjo frio. Indiferença? O anjo opera, ele trabalha, ele tem obras, ele realiza, ele está, entre aspas, ativo. E Jesus diz, olha, você nem é frio, mas também você não é quente, como... Aí a gente acrescenta, né? Como você pensa que é. Quem dera você fosse frio, porque aí Jesus poderia atuar no sentido de trazê-lo para a sua quentura salvífica e redentiva, né? Ou então fosse quente, porque aí ele estaria numa relação pactual com Jesus Cristo, caracterizada aqui como quente, uma relação ativa, viva com Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor do destino da igreja. Aí ele estaria numa condição de quente, não precisaria de nada. Mas aí Jesus completa. Verso 16. Assim porque você, ele está se dirigindo ao anjo, né? Assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Primeiro, Jesus não diz que vai vomitá-lo. Jesus está dizendo que está a ponto de vomitá-lo. Por que mesmo? Porque ele não era nem frio nem quente. Ele era morno. Estranho isso, não é? Porque a Bíblia só fala de dois caminhos.
aqui no Apocalipse, ou frio ou quente, nos evangelhos, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo, trigo e joio, árvore boa, árvore má, casa construída sobre a rocha, casa construída sobre a areia, virgens sábias e virgens loucas, só 2 caminhos. Ou Deus ou o diabo. Não existe esse negócio de em cima do muro, terceira via. Não existe, mas a igreja de Laodiceia, representada aqui pelo seu anjo, criou uma terceira via. É grave a situação dela justamente por isso. O anjo, assim como a sua igreja, criou uma terceira via, a condição de morno. E era essa condição de morno que era inaceitável para Jesus Cristo. Deus não pode aceitar esse anjo morno, assim como sua igreja morna. Não pode. Por que mesmo? Parem e pensem. Morno não pode ser associado ao frio. Do ponto de vista humano, o morno está mais próximo. Alguém poderia contestar isso que eu vou dizer agora, né? Especialmente os cientistas, os químicos, os físicos. O morno está mais... eu estou dizendo do ponto de vista humano, tá? Não estou falando do ponto de vista científico, não. Do ponto de vista eu esqueci o termo agora. Do ponto de vista da percepção humana, o morno ele está mais associado ao quente do que ao frio. Então, o morno, no caso aqui, é o tipo de o quê? De uma condição falsa. O morno é uma falsificação do quente. Por quê? Porque o morno tem obras. Não pode ser caracterizado aqui nesse contexto como um anjo frio ou uma igreja fria. O anjo tem obras. Então, do ponto de vista humano, a percepção que fica é que ele está mais próximo do quente. O morno poderia, aos olhos humanos, sob esse olhar fenomenológico, que só enxerga o que está à frente, do ponto de vista horizontal, ele poderia ser interpretado como alguém quente. E ele se enxerga como quente. Esse é o problema. Nem é tanto aquilo que enxergam acerca dele. É ele que se vê como quente. Problema não. Na verdade, para Deus ele é morno. Mas por que mesmo que ele se auto-enxerga como crente? Porque ele tem obras. E confia nessas obras. E por confiar nessas obras, é que ele se vê, se percebe no mundo como quente. E não é. A gravidade da situação se encontra aí. E Jesus diz, estou a ponto. Estou no limiar. Né? Olha, eu já estou por aqui contigo. Por aqui, já viram essa expressão? Já estou por aqui contigo. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus não está prometendo que vai vomitá-lo, mas está advertindo, repreendendo, exortando, dizendo que está a ponto, está no limite, está no limiar, está por aqui com a igreja de Laodiceia, com o anjo e, consequentemente, com a igreja. Por quê? Morno. Por que morno? Porque realizava obras e pensava e se auto-enxergava como quente. Falsificação. O morno é uma falsificação do quente. Continuemos. Eu quero ler um texto de Ellen White acerca desta mensagem aqui, especialmente desta grave advertência que Jesus transmite ao anjo, consequentemente à igreja de Laodiceia. Olha, perceba que o que eu vou ler agora é de procedência Ellen Whiteana. Está no livro Testimonies, volume 6, página 408. Se você tem esse livro aí, em inglês ou em português, leia o que eu vou ler aqui agora. Abre aspas para Ellen White. A figura de vomitar de sua boca representa que ele, Jesus, né? Olha, não pode oferecer
vossas orações. Presta atenção, Igreja Adventista. Presta atenção, Igreja Adventista, porque Ellen White interpreta a mensagem contida na carta à igreja em Laodiceia como sendo uma mensagem endereçada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o povo de Deus, segundo ela. Vocês sabem que eu não estou inventando nada ao dizer isso. Estou simplesmente replicando aquilo que é de conhecimento de todos vocês, pastores, teólogos, líderes da Igreja Adventista. Porque é a mensagem da última igreja. E a teologia adventista sempre interpretou essas mensagens das 7 cartas às 7 igrejas como histórica-temporais, específicas de um determinado tempo, igreja de um tempo. E como a igreja, vocês, adventistas, se enxergam como igreja de Deus, a última igreja de Deus na terra, igreja remanescente, povo de Deus, tal, a mensagem é endereçada a vocês e é assim que Ellen White interpreta essa carta à igreja em Laodiceia. A carta da igreja em Laodiceia é uma carta direcionada aos adventistas do sétimo dia. E Ellen White, vou repetir, abre aspas. A figura de vomitar de sua boca, está falando da carta de Laodiceia, representa que ele, Jesus, não pode oferecer as vossas orações, não pode oferecer as vossas orações, Igreja Adventista, e expressões de amor a Deus. Não pode oferecer as vossas orações e expressões de amor a Deus. Veja o que Ellen White está dizendo para a Igreja Adventista. Tem mais. Ele, Jesus, não pode, olha, mais uma impotência de Jesus. Não é que a impotência é de Jesus. É que ele não pode por causa de uma contingência que a igreja não apresentou, exigências que ela não cumpriu, Então é nesse aspecto que Jesus não pode. Não pode o quê? Endossar vosso ensino de sua palavra. Opa, o negócio começou a ficar gravíssimo aqui agora. Porque a Igreja Adventista diz que é a igreja da verdade. A Igreja Adventista diz com todas as letras que ensina a verdade. A Igreja Adventista proclama para o mundo que só ela tem a verdade. Inclusive, verdade presente é um termo muito conhecido no seio adventista. Mas, segundo Ellen White, Jesus não pode endossar vosso ensino de sua palavra. O que vocês estão ensinando, Igreja Adventista, que Jesus não pode endossar o ensino de vocês? O que vocês estão ensinando? Quando a gente faz essa pergunta, não é em relação a uma série de coisas indistintas. É em relação ao Evangelho. É em relação à própria verdade. O que é que vocês estão ensinando como Evangelho? O que é que vocês estão propondo para o mundo enquanto verdade? É nesse ponto aqui que a mensagem ela quer se dirigir a esse ponto, a esse sentido. Jesus, ele não pode endossar vosso ensino de sua palavra. Isso aqui não é um texto calvinista, não, gente. Meus irmãos adventistas, isso aqui não foi escrito por um calvinista, não. Foi escrito por Ellen White, profetiza de vocês, a quem vocês atribuem inspiração tão semelhante como aquela inspiração dos escritores bíblicos. Escritora, profetisa inspirada por Deus. E ela está dizendo que Jesus não pode endossar o ensino de sua palavra. Esse ensino que vocês estão propondo para o mundo da palavra de Deus, não pode endossar. Isso aqui não é uma afirmação calvinista, não é uma crítica, uma acusação calvinista, não. Isso aqui é Ellen White, eu tenho que frisar isso. Tem mais, o texto não encerrou, não. Ou vosso trabalho espiritual de nenhum modo. Não pode endossar o trabalho espiritual de vocês de nenhum modo. Veja, trabalho espiritual de vocês. Jesus não pode endossar, não é só o ensino de sua palavra, não. Vocês estão ensinando, a Igreja Adventista. É o trabalho espiritual de vocês. Aquilo que vocês consideram como trabalho espiritual. Jesus não pode endossar também.
Vocês acham que acabou? Não acabou não, tem mais. Ele, uma referência a Jesus, não pode apresentar vossos exercícios religiosos com a petição de que graça vos seja dada. Fecha aspas. Testemunhos, volume 6, página 408. Espera lá um pouquinho. Espera lá um pouquinho. Isso é grave ou não é? Quem é que, de posse desse texto, que sabe que o que eu li aqui é verídico, procede verdadeiramente de Ellen White, quem é que pode dizer que o que eu li aqui agora é um embuste, é uma acusação desprovida de veracidade? Quem é que pode dizer que essa acusação ou essas advertências gravíssimas, escritas por Ellen White, dirigidas à igreja, não devem ser consideradas ao pé da letra? Quem é que tem essa coragem? Qual é o adventista que tem coragem de dizer isso para mim aqui agora? Qual é o adventista? Mas veja, a gente tem que ser justo e honesto com o texto. Porque muitos poderão se antepor a mim e dizer o seguinte: espera lá, você tem que ler esse texto dentro do seu contexto. Ok. Essa é uma advertência gravíssima, caso, assim como a mensagem da igreja, a mensagem direcionada à igreja em Laodiceia é gravíssima, e se tornará mais grave ainda, caso a igreja não se arrependa. Porque o texto continua. Olha, você diz, olha Jesus dizendo para o anjo, você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Veja, quando Jesus diz que você é morno, apesar de ter obras, e que ele está a ponto de vomitá-lo da sua boca, você retruca, ou seja, você não está se percebendo como alguém que está ofendendo a Deus com a sua suposta justiça através das obras. Você acha que não, você acha que você é quente, né? A sua autoimagem é a autoimagem de alguém quente, que goza de uma relação fundamentada em Jesus Cristo, em sua palavra verdadeira, acerca de evangelho, de salvação, de redenção. Você se enxerga como tal, mas Jesus disse para você que você é morno, é um falso quente. Você é uma falsa, é a personificação falsa de um quente, de alguém que é quente. Está dizendo para o anjo e, evidentemente, consequentemente, para a igreja. Mas você retruca isso. Você retruca, você não vai aceitar o que eu estou dizendo agora como um replicador da mensagem da carta à igreja de Laodiceia. Você não vai aceitar o que eu estou dizendo? Corre o risco até de não aceitar o que eu li acerca de Ellen White. Aí você vai dizer o seguinte: olha, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Em todas as programações da Igreja Adventista, especiais, aqueles congressos, semanas de oração, sobe um pastor, sobe um líder, um presidente de associação, de união, de divisão, presidente da associação geral, um evangelista famoso, televisivo, com o narizinho muito empinado, cheio de ufanismo, e as primeiras palavras, evidentemente que isso não é uma coisa que possa ser generalizada, né? Mas isso acontece, na maioria das vezes, nessas ocasiões especiais, o líder subindo no púlpito e começa dizendo: a igreja adventista tem feito isto, aquilo, e mais isto, e mais aquilo. A igreja adventista é isso, é aquilo. É a igreja que tem cumprido o ID de Jesus, que tem convertido milhares de pessoas todos os anos. É a igreja que tem escolas, hospitais e clínicas por todo mundo.
um departamento de assistência social que acode as pessoas em situação de risco nos mais variados rincões do mundo. A Igreja Adventista é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Sobe no púlpito para levantar a bola da igreja. Essa igreja tem obras. Ricos somos. Estamos bem de vida. Não precisamos de nada. Deixe esse povo falar mal de nós. Enquanto eles perseguem, nós crescemos. Quanto mais eles falam mal, a gente vai rompendo, a gente vai vencendo, a gente vai crescendo, progredindo, evoluindo. Somos uma igreja rica. Fazemos isso, mais aquilo. Isso não pode ser interpretado como que está escrito aqui no verso 17. Jesus diz para o anjo, consequentemente para a igreja: você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Não é isso que você diz, igreja adventista? Porque você tem obras? E você se enxerga por conta dessas obras como alguém quente? Na verdade, você é morno diante de Deus. Uma falsificação barata do quente. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, mas você não sabe. Você não sabe que você é infeliz. Olha só, infeliz. Foi o que eu fui. Eu fui, durante muitos anos, dentro da igreja adventista, por ser privado do conhecimento do verdadeiro evangelho, eu fui um infeliz. Tanto é verdade que me batizei na igreja com 18 anos de idade, com 19, perdão, 18 para ser mais exato. E saí 2 vezes, mas voltei. Mas saí. Eu era muito infeliz. Porque eu não entendia o que era evangelho dentro da igreja adventista. A igreja adventista nunca me ensinou o que é evangelho, porque não tem evangelho para ensinar. Tem obras. Tem obras. Rico sou, estou bem de vida, de nada tenho falta. Mas evangelho era morna, mas não quente. Eu fui durante muitos anos infeliz. Não porque lá dentro eu conheci todas as pessoas infelizes. Não. Tem gente boa lá dentro. Infelizes no que diz respeito a não ter certeza da salvação. Não poder dizer como outros cristãos dizem: estou salvo não por minha causa, mas por causa de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Jesus então diz para o anjo, representante da igreja: você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que é isso, igreja adventista? Vocês estão percebendo que aos olhos de Deus, vocês não são nada daquilo que vocês dizem ser para o mundo? Vocês não levam em consideração o que Ellen White disse em Testimônios, volume 6, página 408? Jesus não pode apresentar, oferecer vossas orações e expressão de amor. Não pode. Jesus não pode endossar vosso ensino de sua palavra, nem seus trabalhos espirituais de nenhum modo. Ele não pode. Ele não pode aprovar os seus exercícios religiosos com a petição de que lhe seja concedido graça, porque é o que vocês não têm. Vocês não têm a graça de Jesus Cristo para o mundo. Vocês têm obras, têm tudo. Se ufanam por causa das obras, por causa desse tudo que vocês têm, menos graça. Não sabem que diante de Deus são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Agora, como eu disse, eu tenho que ser honesto. Esse texto que eu li de Ellen White aqui não significa que ele é a condição final da igreja. Ele é a condição atual da igreja, mas não é a condição final. Por quê? Porque o que Jesus faz com a carta
enviada à igreja em Laodiceia, especialmente para o anjo primeiro, é adverti-la, repreendê-la, exortá-la a mudar o rumo. E aí ele começa, olha aqui, no verso 18. Olha só o que diz o verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Olha, não parece uma contradição de Jesus? Se ele está dizendo que o anjo, representante da igreja, é infeliz, miserável, pobre, como é que alguém miserável e pobre poderá comprar ouro de Jesus Cristo para se tornar de fato rico, para que você seja de fato rico? Não parece uma contradição? Como é que alguém pobre pode comprar ouro de Jesus Cristo para que seja de fato rico? Rico aos olhos de Deus. Veja, é óbvio que a linguagem expressada aqui, além de tipológica, essa linguagem da compra aqui, também é tipológica. O sentido dela é o seguinte, porque na verdade, em que consiste a relação de compra e venda? Numa troca. Então, quando Jesus diz aqui, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, é que Jesus quer que você troque a sua miséria, infelicidade, pobreza, cegueira e nudez pelo ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico diante dele. E o que seria esse ouro refinado pelo fogo? Interessante é o que Tiago é um livro que nós estamos já analisando ele já há uns 3 vídeos, né? Quem tem me acompanhado aqui sabe que eu estou analisando Tiago. Tiago aqui no capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha a expressão utilizada por Tiago aqui. Tiago que faz uma questão de dar ênfase às obras da fé. Uma fé viva produz obras, e Tiago fala sobre isso. Ele faz questão de afirmar e reafirmar isso aqui. Toda fé vem acompanhada de obras, obras produzidas pela fé, geradas pela fé. Mas aqui, em 2,5, ele diz: por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ricos em fé. Então, quando Jesus diz: comprem, que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Veja, Jesus está aconselhando o anjo, consequentemente a igreja de Laodiceia, a comprar ouro refinado pelo fogo dele. É comprar dele. Compre de mim. Troque comigo vossa pobreza, infelicidade, miserabilidade, cegueira e nudez pela fé verdadeira em mim. Não fé nas obras que vocês estão produzindo, nas quais vocês estão confiando e pelas quais vocês estão produzindo uma autoimagem equivocada acerca de vocês mesmos. Porque vocês dizem ser uma coisa e são outra. Vocês se enxergam como quentes, mas são mornos, uma falsificação do quente. Você diz que é rico, está bem de vida, não precisa de nada, quando na verdade, diante de mim, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, para começo de conversa, troque tudo isso que você é por aquilo que só eu posso te dar: fé, para que diante de mim você seja verdadeiramente rico. Porque rico você não é, apesar de ter obras, muitas obras. Apesar de se considerar perante o mundo, rico sou, de nada tenho falta. Você é pobre diante de mim. Então, para que você seja rico de verdade diante de mim, compre de mim fé. É de mim. Está dizendo Jesus para você, anjo laodiceano. Igreja laodiceana. Está dizendo para você, igreja adventista do sétimo dia.
Compre de mim, dele, troque com ele. Sua infelicidade, pobreza, miserabilidade, cegueira e nudez. Por fé. Fé verdadeira. Para que você seja de fato o quê? Rico. E o tipo de fé aqui é o quê? Ouro refinado pelo fogo. Jesus não quer que você compre ouro para guardar num banco ou para guardar no seu cofre e entesourar ouro. Não é isso que Jesus quer que você faça. Ele quer que você pegue esse ouro, que não é ouro de fato, é fé. Para quê? Para obter outra coisa que você pensa que não precisa, mas é o que você precisa primeiro, antes de qualquer coisa. Fé em Jesus Cristo. Você só professa que tem fé em Jesus Cristo. Só diz que tem fé em Jesus Cristo. Só fala de Jesus Cristo. Só profere o nome de Jesus Cristo. Mas fé em Jesus Cristo de verdade, você não tem. Então é com essa fé, com esse ouro refinado pelo fogo, que você vai comprar o quê? Olha. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Vestes brancas. Vestes brancas. É tipo do que mesmo? As vestes brancas. Sabe de que eu lembro aqui quando eu li esse texto? De quando Adão e Eva perderam a sua santidade e pureza quando pecaram lá no Jardim do Éden e se viram agora destituídos de suas vestes gloriosas, puras e santas, com as quais Deus lhes havia vestido. No início de tudo, perceberam que estavam laodiceanamente nus, destituídos das vestes santas e imaculadas com as quais Deus lhes vestiu. E procuraram substituir as vestes brancas com as quais eles estavam vestidos originalmente por folhas de figueira. E Deus falou: tira essa porcaria. Tira tudo isso aí, Adão e Eva. E ali Deus, ele dá início à pedagogia do tabernáculo, do santuário. Ele dá início àquilo que o tabernáculo e o santuário teria que prefigurar. A justiça de alguém sendo transferida para alguém que não tem justiça. As vestes são os símbolos da justiça de Cristo. E Deus, quando você crê em Jesus Cristo, veja, quando você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, você adquire as vestes brancas da sua justiça. Não porque elas lhe pertencem. Você tem que comprar. Assim como a fé você não tinha, teve que adquirir de Jesus. Fé é um dom, eu estou afirmando isso aqui há 7 longos anos. Fé é dom, fé é dom, fé não vem de você, não é você que produz, não é você que fabrica, não é você que constrói. Estou dizendo isso aqui, mas aí vem o debochado arminiano aqui do YouTube, aquele que pertence a uma outra igreja aí, né, que detona os adventistas. Não, fé é obra humana. Vem outro engraçadinho que sabe mais de grego do que os próprios gregos e diz também, não, fé é obra humana. Aí vem um outro imbecil da igreja adventista e diz, não. A fé que Jesus teve foi fé dele, ele é autor da fé dele. A sua fé é você que tem que ser o autor dela, você que tem que construí-la. Então, assim, aí eu fico como que batendo em ferro frio, mas a palavra de Deus deixa claro que fé é obra de Deus, é dom de Deus. E é através da fé que você pode comprar vestes brancas, ou seja, a justiça de Cristo. Não são com as suas obras, igreja adventista, com as quais você se auto-percebe como alguém quente, falsamente quente, supostamente quente, pseudamente quente. Não são as obras que te tornam, que te vestem com as vestes de justiça de Cristo. É a fé, ouro refinado pelo fogo. E depois das vestes brancas, o que Jesus aconselha o anjo, evidentemente, a igreja a comprar? E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Assim como o ouro refinado pelo fogo e as vestes brancas você teve que comprar de Jesus, assim o colírio também. Você tem que comprar o colírio de Jesus. O que é o colírio? Senão um tipo da ação do Espírito Santo sobre você, que faz com que você agora abra os olhos,
enxergue-se como você na verdade é, e aí você faz o quê? Você crê em Jesus Cristo verdadeiramente. Porque a única salvação que você tem é crer em Jesus Cristo. Não são as suas obras que irão te salvar. Aí você enxerga isso, você enxerga. Com o colírio do Espírito Santo você enxerga a inutilidade das suas obras como produto, aliás, como produto não, como causa de salvação, como causa de justiça diante de Deus. Aí você percebe a sua real condição diante de Jesus. Então você tem que comprar ouro de Jesus, vestes brancas de Jesus e colírio de Jesus. Não é de mais ninguém. E tudo isso aí, ouro, vestes brancas e colírio, você não tem. Se tivesse, Jesus não aconselharia você a comprar. Porque você só compra aquilo que você precisa. É o que você não tem. Ora, bolas, eu tenho que falar desse jeito, como se eu estivesse falando para criancinha. Porque às vezes fica parecendo aqui, né? Fica parecendo que a gente tem que servir um mingauzinho aqui para os adventistas, meus irmãos, cabeça duras. Verso 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aí Jesus procura acalmar o ânimo do anjo. Procura acalmar o espírito do anjo, a alma do anjo. Olha, não fique com medo, né? Não tenha medo, não estremeça, não se atemorize, porque eu repreendo e disciplino quem eu amo. Eu amo você, anjo laodiceano, igreja laodiciana. Eu amo você. Por isso que eu estou repreendendo e advertindo você gravemente e pedindo para que você arrependa-se. Volte atrás. Tome um rumo diferente, porque o rumo no qual você está vai o quê? Precipitar para fora da minha boca. É pela boca que nós recebemos, a boca de Jesus, que a gente recebe a palavra de graça dele, de evangelho, de amor, de bondade e misericórdia. A espada do Espírito sai pela boca. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, então arrependa-se, seja zeloso verdadeiramente. Compre de mim ouro, vestes brancas e colírio. Arrependa-se. Eu amo você. Não estou com ódio no meu coração. Não é por ódio que eu falo para você. A mensagem que eu li de Ellen White para a Igreja Adventista, viu, meu querido irmão, minha querida irmã Adventista? Ela não é uma mensagem final. O propósito dessa mensagem, veja que eu não creio em Ellen White, tá? Não creio em Ellen White, para mim não é profetisa, para mim não foi inspirada, coisíssima nenhuma. Eu não sei de onde ela tirou isso aqui. Mas essa mensagem é uma mensagem gravíssima e que ela precisa produzir uma reação no ser adventista. A mensageira de vocês, a profetisa de vocês está falando que Jesus, na atual conjuntura em que vocês estão, não pode oferecer vossas orações, vossas expressões de amor, vosso ensino de sua palavra, vossos trabalhos espirituais e exercícios religiosos com pedido de graça. Não pode, Jesus não pode. Ela está falando isso para você, Igreja Adventista. Isso aqui não é, isso que eu li aqui não é palavra de calvinista, não. Ellen White. Aí, voltando para o texto apocalíptico no verso 20, olha que situação. Jesus diz ao anjo, eis que estou à porta e bato. Aí ele é interessante, né? Aí ele deixa de falar com o anjo e já amplia agora a sua mensagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora, vocês acham mesmo que Jesus Cristo faria isso aqui, ó, na porta de uma casa onde ele soubesse que não haveria alguém dele ali, ó? Olá? Tem alguém em casa? Vocês acham que Jesus diria isso? Tem alguém aí? Is anybody there? Ele faria isso? Se ele não soubesse que há alguém na casa. E outra coisa, outro fato, é ele que vai ao encontro da casa. Não é a igreja, não é o anjo, nem a igreja que vai a ele. É ele que vai. Outro fato, Jesus está de fora. Jesus, igreja adventista, Jesus está de fora. Jesus está de fora, do lado de fora. Ele não está dentro querendo sair. Ele está de fora querendo entrar. E esse texto aqui não é direcionado para ímpio. É direcionado para a igreja dele. Alguém que já foi alcançado por ele. Pela sua palavra. Mas que, no entanto, se desviou do verdadeiro caminho, que é ele mesmo. Por isso ele tem que vir à sua igreja, que ele ama. E por amá-la, ele repreende-a, ele adverte-a gravemente, pedindo que ela se arrependa do seu caminho falso. Então isso aqui, esse verso 20, não está ensinando livre-arbítrio. Esse ensino de livre-arbítrio de vocês só afastou vocês de Jesus, o Jesus da graça. Porque se houver livre-arbítrio, quem é o Senhor da sua história? Quem é o Senhor? Se houver livre-arbítrio e Deus não intervém no seu livre-arbítrio, quem é o Senhor? É você. Não é o Jesus que vem até você, não é ele. É você que é Senhor. Aí você vai dizer o seguinte, não, tá vendo, mas eu sou Senhor sim, porque ele não arrebenta a porta, ele espera que eu, com meu livre-arbítrio, abra a porta. Você vai dizer isso. Deus, nem Jesus Cristo, nem o Espírito Santo são tiranos. Eu estou falando em termos de pessoas divinas. Deus não é tirano. Deus não é arbitrário, Deus não é ditatorial. Ele respeita a sua livre agência. Livre-arbítrio só em Deus. Ele respeita a sua livre agência. Tanto é verdade que ele está advertindo, repreendendo, exortando a sua igreja a se arrepender. E por isso ele vai ao encontro. Não é você com o seu livre-arbítrio que vai até ele, não. É ele que toma a iniciativa de ir até você. Cadê o seu livre-arbítrio, então? Está no abrir a porta, alguém vai dizer. Ora, depois de receber essa mensagem e ouvir Jesus batendo na porta, você que já foi alcançado pela palavra de Deus, você terá coragem de deixar Jesus de fora? Terá coragem de deixar Jesus de fora? Claro que não. E ele diz, olha, eu quero entrar. Quero cear com você, quero estar com você, junto com você, dentro da sua casa. Se ele quer isso, é porque ele está de fora, viu, igreja adventista? 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus não ficou esperando até 22 de outubro de 1844 chegar para adentrar ao trono de Deus e sentar-se ali. Não, ele já foi, quando ele foi para o céu, já foi direto para o trono de Deus. E quando ele foi, apresentou-se diante de Deus no seu trono, ele não teve que voltar atrás. Estou falando quando ele subiu definitivamente. Não aquela subida de João 20, 17.
Estou falando definitivamente, depois de passar 40 dias e 40 noites depois da sua ressurreição e aparecer para 500 e tantas pessoas aqui. Estou falando dessa ascensão, registrada em Atos capítulo 1. Quando ele sobe, ele vai direto para o trono do Pai. Ele não precisou esperar até 22 de outubro de 1844 para adentrar ao lugar santíssimo do santuário celestial, porque o santuário celestial é um todo lugar santíssimo. Não há compartimentalização no santuário celestial. Foi para o céu, sentou-se diretamente no trono, não teve que ficar 1800 e tantos anos restrito a um suposto lugar santo. Não, sentou-se lá perto de Deus, no lugar santíssimo. Pronto. Porque o santuário é santíssimo e não há compartimentalização, divisão de compartimentos. No Apocalipse, não há menção de véu dividindo um suposto lugar santo do lugar santíssimo do santuário celestial. Não há isso. E Jesus deixa claro que em Hebreus, véu é ele, a sua carne. Nós estamos em Jesus e em Jesus estamos sentados ao lado do trono de Deus, porque estamos em Jesus. Ou você vai negar isso? Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço. Na cruz. Tetelestai. A dívida foi paga. Tetelestai. Foi paga. Estamos sentados juntamente com Cristo ao lado do trono de Deus. Somos vencedores. Agora, existe um hiato, né? Uma tensão entre o já e o ainda não. Você sabe disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem do Espírito Santo. Em nome do Amém, da testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. A pessoa do Espírito Santo é essa pessoa que faz a intermediação hoje entre nós e o nosso Deus. É com o Espírito Santo que nós fomos selados para o dia da redenção, que há de se manifestar em breve, eu creio. Quem tem ouvidos, diz o texto, não quem tem orelhas. Todos temos orelhas, todo ser humano tem orelhas, mas nem todos têm ouvidos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus só pode ser ouvida, ou seja, recebida, compreendida, internalizada, introjetada pela ação do Espírito Santo. Entenda isso, Igreja Adventista. Entenda isso. Receba essa mensagem de repreensão e advertência da parte de Deus porque Ele ama você, Adventista. Não é como aquele pastor debochado que diz que há 9 razões pelas quais um Adventista não pode ser salvo. Eu não penso assim e creio que a Bíblia não dá margem para que a gente pense assim, desse modo também. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.